Amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus, em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para juntos meditarmos um pouco sobre os anjos, a existência dos anjos na nossa vida. Hoje, no Instituto Reside, a irmãzinha Maria Raquel pediu para que nós falasse sobre os anjos, para as pessoas que a gente encontrasse. Como eu, pobre pecador, não saio quase de casa, Deus sabe o porquê, e vocês também sabem o porquê. Então eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouco sobre os anjos do céu e também um pouco sobre os anjos decaídos. O livro Liberto do Mal com o Auxílio dos Anjos, na página 149 está escrito assim, gente. Eu preparei essa partinha aqui porque achei muito lindo, ó. Vamos pedir a vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Manda teus anjos, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Dá-nos palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Porque é através do Espírito Santo de Deus, através dos anjos e santos, que nós conseguimos transformar o nosso coração num coração semelhante ao de Jesus. Amém? Está escrito assim: quando se tem intimidade com São Miguel e os santos anjos, fazemos da nossa casa realmente a morada dos anjos. Às vezes, nos esquecemos de que temos um anjo da nossa guarda, que zela por nós e que se na nossa casa vivem 5 pessoas, quer dizer que temos morando conosco mais 5 santos anjos da guarda, velando por cada um de nós. Ou seja, eu tenho um anjo da guarda, você tem um anjo da guarda, eu tenho meu anjo, meu esposo tem o dele, meus filhos têm o anjo deles, mas para que eles sejam fortalecidos, nós temos que viver na companhia deles, orando por eles, para que eles se fortaleçam. E eles estando fortes, eles vão expulsar os anjos decaídos. Então, é na presença do meu anjo da guarda que eu sou forte. Eu, por si só, com a minha ignorância, achando que eu, Elizabeth, posso expulsar o demônio somente com a minha força, com o meu ser. Não consigo. Sem a graça de Deus, sem a graça do meu anjo da guarda, eu não consigo expulsar o mal de perto de mim, nem da minha casa. Então, é pela graça de Deus, com a permanência dos santos anjos do nosso lado. Nós vemos tantos relatos de anjos que fala conosco, que fala no nosso ouvido, vai por aqui. E quantas vezes a gente não escuta aquela voz e vai e se dá mal. Não é? Agora fez eu me lembrar de uma vez que eu estava lá na casa velha, e quando eu estava fechando a porta, o meu anjinho falou, vá para casa agora. Eu ouvi a voz. Eu falei, não, eu vou daqui a pouco, eu vou logo ali na baixa. Então, quando eu disse que eu abri a porteira de lá, que eu estava fechando, eu escutei os gritos. Meu filho caiu da escada aqui da porta da cozinha, que é alta. Esses dentinhos da frente entrou tudo para dentro. Então, foi um sofrimento.
Então, se eu tivesse ouvido a voz do meu anjo, eu ouvi, mas não dei atenção. Se eu tivesse dado atenção àquela voz, eu tivesse vindo para casa, aquele sofrimento do meu filho poderia ter evitado. Então, e quantas vezes acontece isso? A gente vai sair e escuta aquela voz, não saia. A gente acaba indo e se dá mal. Então, o nosso anjo da guarda, ele fala conosco. Ele está 24 horas velando por nós. Por isso que nós temos que fazer a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, só a ti Deus me confiou. A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina, hoje, amanhã e sempre. Peçamos que o anjo da guarda, dos nossos filhos, estejam sempre apostos a nos proteger. Amém? Deixa eu dar uma continuidade aqui. Falar do anjo da guarda é coisa que muitas pessoas não escutam, não dão o mínimo valor ao seu anjo da guarda. Então, falamos então na oração. Você já pensou que se deixarmos em nossa casa algo estragado, como pouco tempo, os vermes, mosca, mau cheiro, se instalam? Assim é quando alguém deixa que sua casa seja lugar de pecados, de brigas, trazendo atitudes de pecado. Vídeos pornográficos, adultérios, prostituição, ódio, vingança, roubo, sonegações de imposto, gatos, que acabam por atrair a presença do mal do mal. Cadê Jesus? Não tá. A presença do mal, do inimigo infernal. Pelo contrário, quando rezamos, atraímos a presença dos santos anjos para a nossa casa. Quando nós limpamos o nosso coração, não só vem os santos anjos, mas vem Jesus, vem Maria, vem todos os anjos do céu para nos proteger, para nos guardar. Então, por esse motivo, amados irmãos e irmãs, que o inimigo fica terrivelmente com ódio. Ele odeia o ser humano a tal ponto que, se ele pudesse, ele levava todos nós para o inferno de uma só bofetada. Por quê? Porque ele não pode fazer nada contra nós sem a permissão de Deus. Aí você vai dizer, mas Deus permite que o demônio judeie de nós? Não. Deus não permite que o demônio judeie de nós. Nós mesmos nos permitimos que ele judeie, através do nosso pecado. Nós temos o livre arbítrio de sermos servos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem, viver em oração, em constante amor a Deus. Ou nós podemos escolher o mundo. O mundo que traz todo tipo de desgraça. A desgraça é alguém que está fora da graça de Deus. Por isso que nós temos que orar. Orar sem cessar, vigiar e orar, como o próprio Jesus falou. Porque quando eu estou vigiando, meu anjo está comigo. E quando o meu anjo está comigo, está fortalecido, o inimigo não tem nenhuma vez. Por quê? Porque quando nós nos decidimos a viver na presença de Deus, ele não tem poder nenhum sobre nós. Então esse é o poder que Deus nos dá. Jesus nos ensinou o caminho, o poder da oração. Jesus venceu as tentações no deserto, 40 dias em jejum. Venceu. Jesus nos ensinou, através do jejum, da oração, estar na presença do nosso Deus é o que nos torna fortes para vencer o mal. Então, o anjo da guarda de cada um de nós, ele é fortalecido
através da nossa fé, através da nossa oração, através da nossa intercessão. Eu posso interceder por um meu filho, por minha filha, por um parente meu. Posso. Eu não posso salvá-lo. Se ele não quiser ser salvo, não tem como. Mas eu posso orar por ele. E através da minha oração, da minha intercessão, pedindo a meu anjo da guarda que visite o anjo da guarda daquela pessoa que está numa situação de pecado, que não quer saber de Deus. Aquela pessoa que acha que está certo, que está correto, que está tudo certo, vivendo no pecado, que no final Deus vai levar para o céu. E nós sabemos que não é assim. Para a gente ir para o céu, nós temos que orar. Nós temos que lutar até o sangue, como diz São Paulo. E o próprio Jesus já nos ensinou o caminho do céu. É porta estreita. E quanto mais ela é estreita aqui na terra, mais ela se abre no céu para nós. A porta larga é a porta do mundo, a porta que é dos prazeres, do pecado, de todo tipo de coisa errada. Mas, conforme o tempo vai se passando, ela vai se estreitando, de forma que quando nós morremos, ela se fecha. E aí a gente não podemos entrar no céu. Deus não manda ninguém para o inferno, gente. Tirem essa ideia da cabeça. Muitas pessoas dizem, mas Deus é bom. Ele não vai deixar que os filhos dele vá para o inferno. Nenhum pai vai querer que um filho vá para o inferno. Gente, é a mais pura verdade. Deus é bom. Ele quer que todos nós se salvem. Por isso que ele envia os santos anjos para nos defender. Mas para nós sermos salvos, nós precisamos querer ser salvos. Quantas vezes nós deixamos de ir para a Santa Missa para ficar fazendo coisas que não nos levam a nada? Quantas vezes nós deixamos de orar, de ler a palavra de Deus para fazer coisas que não nos levam a nada? Esse é o livre-arbítrio. Querer decidir se eu quero servir a Deus ou servir ao inimigo. Querer decidir se eu quero ir para o céu ou para o inferno. Então, Deus não manda que nós vá para o inferno. É tanto que ele veio, sofreu na cruz e morreu por mim e por você. Foi isso que ele fez. Então, o sofrimento de Jesus já foi o suficiente para a nossa salvação. Mas, só se eu quiser ser salvo. Só se você quiser ser salvo. Ninguém pense que vai se salvar. Porque minha mãe ora por mim, eu sei que eu vou para o céu, porque a palavra diz que quem crê, for batizado, será salvo. Minha mãe ora por mim, eu vou... Não, gente. Nós precisamos orar. Nós precisamos fazer jejum, penitência. E pedir a Deus a graça de, no último momento da nossa vida, a gente clamar o sangue de Jesus. Amém? Eu lembro que quando eu rezo, né, as orações de Santa Brígida, e a gente pede a conversão de 15 parentes que estão vivos e ora por 15 almas de parentes que estão no purgatório. Que foi Jesus mesmo que apareceu a Santa Brígida e ensinou essas 15 orações, a qual tem aí nos vídeos meus aí para trás. Eu lembro que quando o meu irmão estava próximo da morte dele, ele veio aqui em casa e falou, chorando, que não queria ir para o inferno. Que Deus mostrou para ele o inferno e ele viu que lá era um lugar triste, um lugar de quentura, um lugar que não tinha paz. Então ele veio perguntar para mim o que era que ele fazia para ser salvo. Eu digo, você tem que se arrepender.
tem que se confessar. Só que infelizmente ele ficou internado e não deu tempo dele se confessar. Mas eu estava com o olhinho da unção. Não é o olhinho da unção dos enfermos, gente. Eu sempre ando com o olhinho do crisma. Que eu sempre dava crisma e a gente fazia os momentos e eu pegava o olhinho do crisma e eu fui perguntar a ele se ele estava arrependido dos pecados dele. Ele disse que sim. Eu fiz a cruz na testa, nas mãos dele e implorei para que ele não desistisse de Deus, porque quando a gente morre é uma luta entre o bem e o mal querendo levar a alma. Então eu falei para ele, não olhe para o mal, olhe para o bem. Então clame a Jesus, clame aos santos anjos, clame a Nossa Senhora que interceda por você. Aconteça o que acontecer, não rejeite Jesus. Se arrependa do seu pecado. Está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Jesus te perdoe, que Jesus tenha misericórdia da tua alma. E assim levaram ele para Patos e lá ele acabou falecendo. E até hoje eu oro pela alma dele. Peço a Jesus a misericórdia sobre ele, porque através das orações de Santa Brígida eu acredito que ele não se perdeu. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos sim que continuar orando pelas pessoas que nós amamos. Nós não podemos desistir. Ele chegava lá e eu estava com o meu rosário na mão, rezando, e ele dizia, é besteira, não reze por mim não, reze só por você. Então eu entendia que não era, que estava incomodando, que não era palavras dele, era o inimigo que estava colocando aquelas palavras na boca dele. Eu entendi, e eu falei, repreendi, eu digo, se você partir primeiro do que eu vou continuar orando pela sua alma. Enquanto vida eu tiver e vida você tiver, eu vou continuar rezando pela sua conversão. Então, amados irmãos e irmãs, pedir aos santos anjos que nos proteja, que nos guarde. Não acredite que você por si só é capaz de vencer o demônio, porque não é. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus, ela tem o poder de expulsar o inimigo da sua casa. Mas o poder não é da pessoa, é do santo anjo da guarda. Através da minha oração ele se fortalece. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a irmã Maria Raquel, ao irmão João da Cruz e a todos os irmãozinhos lá do Instituto Reside, que a gente estamos fazendo a quaresma de São Miguel junto com eles. Que Deus abençoe grandemente a vida deles, uma vida de oração, que é através da fé deles que nós podemos também aumentar a nossa fé. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém? Cheirinho de Maria, paz e bem.